Bem-vindos ao debate. Hoje a gente vai analisar uma questão bem complexa e de um alcance enorme, né? A Igreja Católica, uma das instituições mais antigas e influentes do planeta. Ela pode ser considerada, assim, predominantemente uma força para o bem no mundo de hoje? A nossa discussão ela se baseia em material que explora os dois lados, né? Tanto o impacto positivo, como, sei lá, as obras de caridade, a mensagem espiritual, quanto as sombras, as controvérsias históricas, os dilemas da doutrina. E olha, os argumentos são fortes nas duas direções. Eu vou defender aqui a visão de que, sabe, colocando tudo na balança, o legado e as ações atuais da igreja a posicionam como uma força fundamentalmente positiva, sim. E eu vou argumentar justamente o contrário. Eu acho que um olhar mais crítico para a história, para as doutrinas, para as práticas da igreja revela um quadro, assim, bem mais problemático, sabe? E isso desafia essa ideia de que ela seja primariamente uma força benéfica. Olha, quando a gente fala da Igreja Católica, não é só uma instituição antiga, né? É uma comunidade global, viva, com, sei lá, 1,2 bilhão de pessoas. A força dela não vem de exército, né? Vem do poder de uma mensagem espiritual, de valores morais que, poxa, atravessaram 2 milênios, se adaptando a culturas super diferentes. Documentos importantes como aquela encíclica Caritas in Veritate, que é um texto papal pesado sobre desenvolvimento global, ética, mostram esse esforço contínuo de analisar, de propor caminhos para a justiça social, para os desafios do nosso tempo. Isso não é só papel. A ação social da igreja é de fato imensa. Uma rede gigantesca de escolas, hospitais, clínicas, apoio a refugiados, combate a doenças como HIV/AIDS. Tem dados da UNAIDS, que é o programa da ONU para AIDS, que apontam que uns 26% das instituições de saúde que tratam HIV/AIDS no mundo são católicas. E essa ajuda, veja bem, chega para todo mundo, não importa a religião. Mesmo olhando para trás, para momentos difíceis da história, a gente encontra exemplos prenotáveis. Durante a Segunda Guerra, por exemplo, milhares de judeus foram salvos porque igrejas, mosteiros, até a residência de verão do Papa Pio XII os esconderam. Isso é reconhecido por líderes judaicos da época, por historiadores sérios como Martin Gilbert. É claro, a igreja é feita de gente, né? De santos e pecadores, como se diz. Erros graves aconteceram, sim, inclusive por parte de lideranças. O Papa João Paulo II, por exemplo, ele fez questão de pedir desculpas por vários deles. Mas essas falhas, que acontecem em qualquer instituição humana tão antiga, tão grande, elas não apagam o bem imenso que foi e que é feito, nem a essência positiva da instituição, que hoje busca ativamente o diálogo interreligioso pela paz. A minha perspectiva, ela parte de um ponto um pouco diferente. Para a gente avaliar a Igreja Católica de forma honesta, eu acho que o primeiro passo seria um reconhecimento muito mais profundo, sabe? E um pedido de perdão mais contundente para uma lista, assim, imensa de erros graves. Muitos deles estruturais, sistêmicos mesmo. O próprio Vaticano, lá no ano 2000, admitiu pecados históricos, as cruzadas, a Inquisição, a perseguição a judeus, injustiças contra mulheres, que são metade da humanidade, né? A conversão forçada de povos indígenas. E isso veio depois de João Paulo II já ter pedido desculpa, 94 vezes por coisas como o apoio à escravidão, o caso Galileu e o silêncio, né, tão incômodo durante o Holocausto. Só que muitas vezes essas desculpas elas soam um pouco protocolares, sabe? Quase minimizando a gravidade do que aconteceu. Pensa só no escândalo mundial de abuso sexual de crianças por clérigos. A resposta da instituição foi, em muitos casos, de encobrimento sistemático, protegendo os criminosos. O cardeal Bernard Law é um caso assim, gritante. Depois de acobertar padres pedófilos em Boston, o Papa o transferiu para um cargo de prestígio em Roma. Basicamente, um fugitivo da justiça sendo abrigado, né? É um caso complicado, realmente. Muito. E a sugestão do Papa Bento XVI, o Ratzinger, de que as vítimas precisavam apenas de cuidado pastoral amoroso, soa quase como um deboche, sabe? Uma falta de assumir a responsabilidade institucional.
Historicamente, a Igreja também se aliou a regimes assim bem questionáveis. A Concordata, que é um acordo formal com Hitler, o Pacto de Latrão com Mussolini, são exemplos disso, sem falar no apoio a ditaduras na Croácia, Espanha, Portugal. O antissemitismo foi doutrina oficial até 1964. Doutrinas como a do limbo, aquele suposto lugar para bebês não batizados, mesmo que hoje eles repensem isso, causaram uma angústia terrível em muitas famílias. E a posição rígida contra o uso de preservativos, especialmente na África subsaariana, que está devastada pela AIDS. Para mim, isso é diretamente responsável por incontáveis mortes e sofrimento. É uma política com consequências letais. A condenação da homossexualidade como desordem, como mal moral, isso machuca, estigmatiza e contribui para tragédias. A raiz disso tudo, na minha visão, está na estrutura hierárquica, no celibato obrigatório para padres e principalmente na crença dogmática de ser a única dona da verdade, extra ecclesiam nulla salus, ou seja, fora da igreja não há salvação. Esse suposto mandato divino foi usado para justificar atrocidades a serviço da verdade. É uma postura que bate de frente com o livre pensamento, com a investigação crítica, que eu vejo como a real esperança para a humanidade avançar. Entendo a sua linha de raciocínio, mas me permite trazer uma outra luz sobre esse impacto social. A dimensão do trabalho social católico é de fato extraordinária. Em muitos lugares supera a ajuda humanitária de nações inteiras. Essa rede imensa de escolas, hospitais, centros de assistência, combate à fome, apoio a refugiados, tudo isso é sustentado em grande parte pela generosidade dos fiéis no mundo todo, sabe? Não é algo abstrato, é um bem concreto, tangível e muitas vezes vital para milhões de pessoas, principalmente as mais vulneráveis, em comunidades esquecidas ou em situações de conflito. É a fé se traduzindo em ação prática que beneficia a sociedade como um todo, sem pedir carteirinha de membro. Eu reconheço que esse trabalho existe, sim. Mas a questão que eu me coloco é: qual a proporção dessa ajuda quando a gente compara com a imensa riqueza acumulada pelo Vaticano e pela Igreja globalmente? A gente vê uma opulência em propriedades, em tesouros artísticos, em cerimônias, que contrasta demais com a mensagem de simplicidade e pobreza do seu fundador, né? E não dá para ignorar um ponto: essa ajuda, por mais bem intencionada que seja em alguns casos, frequentemente vem junto com o proselitismo, com a intenção de converter. Será que essa ajuda seria menor ou menos efetiva se viesse de fontes seculares, sem estar amarrada a dogmas controversos ou a agenda institucional da Igreja? A generosidade humana existe independentemente de uma estrutura eclesiástica, não acha? É um ponto a se pensar. Agora, sobre os erros históricos e os abusos, que são inegavelmente pontos obscuros, é fundamental, eu acho, colocar as coisas em contexto. A Inquisição, por exemplo, por mais terrível que nos pareça hoje, aconteceu numa época em que tortura, punições brutais eram práticas comuns da Europa para lidar com crimes, com dissidências. Julgar a igreja isoladamente com os padrões éticos de hoje, aplicados há séculos atrás, me parece um anacronismo. Mas, advogate, contextualizar não pode ser desculpa para relativizar atrocidades, né? Não é relativizar, mas entender o cenário. Quanto aos abusos sexuais recentes, que são hediondos, sem dúvida, eles também ocorreram num período em que a sociedade como um todo, incluindo outras instituições respeitadas, tinha uma compreensão muito limitada sobre pedofilia e como lidar com ela. Houve falhas em reconhecer o perigo, não só na igreja. As desculpas papais, como as de João Paulo II, mostram uma tentativa, pelo menos, de reconhecer a falibilidade humana dentro da instituição. São desvios trágicos, sem dúvida, mas não definem a essência da fé católica, nem são a norma. Com todo respeito, essa argumentação de contexto me parece perigosa. A Inquisição não foi um acidente, ela foi criada e mantida pelo papado. E o encobrimento sistemático e global de abusos sexuais de crianças. O caso do cardeal Law, que eu mencionei, sendo protegido, isso não aponta apenas para falhas individuais ou ignorância da época. Isso grita problema estrutural sistêmico. As desculpas são vazias quando a própria instituição protege seus membros criminosos e resiste a mudanças profundas na
na sua estrutura de poder, na sua cultura de sigilo e em dogmas como a infalibilidade papal, que, historicamente, deram margem para que esses crimes acontecessem e fossem acobertados. A ideia de agir a serviço da verdade foi usada muitas vezes para justificar o injustificável. Mudando um pouco o foco, então, para a doutrina moral. Os ensinamentos da Igreja, como os 10 Mandamentos, documentos mais recentes sobre ética social, eles oferecem um guia moral importante, uma referência para bilhões de pessoas. A questão dos preservativos, por exemplo, não é uma proibição arbitrária. Ela se baseia em preocupações sérias sobre a ideia de que o preservativo daria uma falsa sensação de segurança, entende? E também na eficácia comprovada de abordagens focadas em abstinência e fidelidade, como naquele modelo ABC de Uganda: abstinência, fidelidade Be Faithful e preservativos condoms. Que a igreja foca principalmente no A e no B, né? Exato, e enfatiza principalmente o A e o B, mas que teve sucesso na redução do HIV. Existem estudos, inclusive citados por figuras como Anne Widdecombe, que questionam se a simples distribuição de preservativos, isoladamente, teve o impacto que se diz nas epidemias generalizadas na África. A realidade é mais complexa. E sobre a homossexualidade, a Igreja faz uma distinção clara entre a pessoa, que deve ser acolhida com respeito, e o ato homossexual. A acusação de que a Igreja é obcecada por sexo me parece mais uma projeção dos críticos, que acabam reduzindo toda a vasta teologia moral católica a essas questões específicas. Mas e as consequências reais dessas doutrinas na vida das pessoas? Desencorajar ativamente o uso de preservativos na luta contra a AIDS na África, onde milhões de vidas dependem disso, tem um impacto letal. Ignorar essa realidade em nome de uma doutrina me parece eticamente muito complicado. A condenação da homossexualidade como desordem causa uma dor imensa, estigma social e, infelizmente, contribui para taxas altíssimas de suicídio entre jovens LGBTQ+. A exclusão de mulheres do sacerdócio é uma discriminação clara. E, sejamos francos, uma instituição hierárquica formada por homens celibatários realmente tem a autoridade moral mais indicada para ditar regras sobre a vida sexual e familiar dos outros? A moralidade básica, não matar, não roubar, respeitar os pais, não é propriedade exclusiva da Igreja. Esses valores existem em muitas culturas e religiões e até fora delas, como até o arcebispo Onayekan reconheceu existir nas religiões africanas pré-cristãs. Entendo sua crítica, mas eu vejo a força duradoura da Igreja Católica justamente na sua mensagem espiritual. Ela oferece sentido, consolo, esperança para bilhões de pessoas há séculos, em culturas totalmente diversas. A capacidade que ela demonstra hoje de dialogar e colaborar com outras religiões e com instituições seculares, buscando o bem comum, mostra que ela continua relevante e consegue se adaptar aos tempos, sem se fechar em si mesma. Essa busca por ponte de entendimento é constante. Eu já interpreto isso de outra forma. Essa reivindicação histórica, dogmática de ser a única detentora da verdade, o tal do fora da igreja não há salvação, é na sua essência perigosa e arrogante. Ao longo da história, essa crença levou à supressão violenta da liberdade de pensamento. O caso Galileu é emblemático. E a violência institucionalizada, como a gente viu na Inquisição e nas conversões forçadas, tudo a serviço da verdade. Para mim, o caminho real para o progresso moral e intelectual da humanidade passa pela livre investigação, pelo pensamento crítico, pelo método científico. E nessas áreas, historicamente, a Igreja muitas vezes se colocou como um obstáculo, não como parceira. A insistência em dogmas imutáveis, mesmo diante de novas descobertas e de uma compreensão ética que evolui, acaba sendo um freio. Bom, para concluir, eu reafirmo minha posição. Apesar das imperfeições humanas que são inegáveis e que a própria Igreja reconhece, a Igreja Católica continua a ser predominantemente uma força positiva no mundo. O impacto espiritual profundo na vida de bilhões, o trabalho caritativo imenso e muitas vezes insubstituível em escala global e o esforço contínuo, ainda que com tropeços, para viver os ideais de compaixão e justiça de Cristo superam, na minha avaliação, suas falhas históricas e os problemas atuais.
E eu concluo reforçando que os danos, tanto históricos quanto os que continuam acontecendo hoje, causados pelas doutrinas e ações da Igreja, especialmente no acobertamento de abusos, na violação de direitos de mulheres e da comunidade LGBTQ+, e no impacto negativo em questões cruciais de saúde pública, como a prevenção da AIDS, levantam dúvidas muito sérias e bem fundamentadas sobre se ela pode ser considerada de forma legítima uma força predominantemente boa nos dias de hoje. Uma mudança radical em sua estrutura, doutrina e cultura seria um mínimo necessário para começar a reparar esses danos profundos. Fica claro que a questão é extremamente complexa, né? Não admite respostas simples. Esperamos que esta análise das diferentes perspectivas extraídas do material que a gente estudou ajude você, ouvinte, a formar sua própria conclusão sobre o papel e o impacto, que é tão multifacetado, da Igreja Católica no mundo. Considerar esses múltiplos pontos de vista é essencial para entender instituições com tamanha história e influência global.